Voltamos com o J1. Janeiro é o mês das promoções e grandes liquidações, né? O comércio varejista aproveita este período para queimar os estoques de fim de ano e, ao mesmo tempo, movimentar o capital para compensar o primeiro trimestre do ano. As ofertas estão para todo lado. Estava precisando e vim dar uma olhada. Nesta loja de calçados, as promoções são tentadoras. 10, 20, 30%. O Pedro chegou aqui com a intenção de levar um par de tênis, mas vai experimentar 2. Se gostar, vai levar. Os preços estão ótimos, então, tá bom. O objetivo é trazer mais o cliente, né? Porque como é um ano que acaba o ano, aí todo mundo compra em final de ano, que é aquela coisa de festas, coisas boas e tudo. Mas alguns ainda deixam para comprar em janeiro, que tem as liquidações. Por aqui não é diferente. Com as promoções, a expectativa de aumento nas vendas é de 50%. Muitas lojas deixam para fazer a grande promoção, troca tudo, renovar a casa, tudo para janeiro, né? Aí acaba que em janeiro alguns produtos ficando bem mais baratos. Seu Manuel está precisando de uma geladeira urgente. A dele queimou. Pesquisou em outras lojas, mas chegando aqui, deu uma sorte danada. O desconto foi bom. Pesquisou nessa loja que estava melhor as condições de comprar. As vendas de fim de ano foram positivas. Segundo a Brás, entidade que representa os shopping centers do país, só as vendas de Natal representaram uma alta de quase 9%. E para atrair clientes em janeiro, é preciso adotar algumas estratégias. E com as promoções, é quase impossível resistir a umas comprinhas. O Vantuil explica que essas promoções já são tradicionais neste shopping e espera um aumento de 20% nas vendas. A Black Friday foi muito forte, o Natal foi forte e continuar com essas vendas aí com o otimismo que a gente tem em 2019. A Marta é uma dessas clientes que o shopping aguarda. Ela aproveita as promoções para comprar presentes para a família e amigos que vão fazer aniversário nos próximos meses. Só em janeiro são 3 aniversariantes. As promoções estão incentivando as vendas, né? E isso é muito importante, tanto para a população quanto para o próprio shopping. Olha aí a Camila de olho na vitrine. Ela nem sabia das ofertas. Aproveitar, né, os preços baixos, porque tudo está muito caro. Hoje agora está tudo com 50% de desconto, 70%, então vale a pena. A liquidação nas lojas no centro de Lusiânia e do shopping de Valparaíso vai até domingo, dia 13 de janeiro. Outro assunto agora, a Polícia Civil deve interrogar de novo o João de Deus ainda esta semana. Hoje foram anunciadas mudanças na força-tarefa que investiga denúncias ligadas ao médium. O delegado Valdemir Pereira, que estava há quase 3 anos à frente da Delegacia de Investigações Criminais, foi desligado da força-tarefa, que investiga denúncias ligadas a João de Deus. Ele deve assumir a supervisão de plantões, seguindo uma reformulação do novo governo estadual. A delegada Carla Fernandes continua no comando das investigações, junto com outros 5 delegados. Ela adiantou que vai interrogar João de Deus ainda esta semana no núcleo de custódia, onde o médium está preso há 24 dias. Depois do interrogatório, a delegada pretende concluir mais um inquérito. Desta vez, o que investiga a posse ilegal de armas de fogo. 5 armas foram apreendidas em endereços ligados a João de Deus, além de R$1.600.000 e pedras parecidas com esmeraldas. Todo o material apreendido está sendo periciado. Os peritos da Polícia Civil e da Caixa Econômica Federal não conseguiram averiguar a autenticidade e o valor real das pedras apreendidas nos imóveis de João de Deus. A Força-Tarefa planeja agora pedir ajuda à Polícia Federal para analisar o material e concluir mais um inquérito. Ele usaria pedras que não fossem preciosas e venderia como se fosse. Então, havendo um laudo dizendo que essas pedras não são consideradas esmeraldas ou preciosas num grau maior, poderia configurar o estelionato, identificando essas vítimas que adquiriram. Em nota, o advogado de defesa de João de Deus, Alberto Toron, disse que as pedras a serem avaliadas podem não ser valiosas, mas isso não indica automaticamente a prática de estelionato. O advogado disse que é preciso que se apresente alguém com uma pedra comprada como valiosa e que desconhece a existência desse tipo de queixa.
O número de denúncias de violência contra mulheres aumentou quase 30% no ano passado em todo o Brasil. E a primeira semana de 2019 mostra um quadro assustador. Só em Valparaíso, nos primeiros dias desse ano, foram registrados 13 casos. As imagens do homem agredindo a mulher no elevador ganharam repercussão em todo o país. O mecânico Alessandro Ribeiro de Oliveira, de 31 anos, disse que estava bêbado e que no dia seguinte não lembrava mais o que aconteceu. O caso foi em um condomínio de Valparaíso. O vídeo foi parar na internet e em nenhum momento a vítima quis denunciar. Ela só foi até a delegacia prestar depoimento porque foi intimada pela delegada. As investigações começaram sem que ela precisasse registrar a ocorrência. As gravações foram suficientes para provar o crime e Alessandro teve a prisão decretada dias depois. Esse foi o último caso de violência contra a mulher a ganhar repercussão aqui no entorno. Mas os registros são diários. No ano de 2018, em Valparaíso, foram registradas 993 ocorrências relacionadas à violência doméstica. Só no mês de janeiro foram 103. Em janeiro deste ano, até agora, já foram 13 casos. A nível estadual, os números surpreendem ainda mais. Ao longo de 2017, foram 4.844 casos, com 31 mortes. Em 2018, teve uma queda no número de casos, 4.372. Mas as mortes aumentaram, foram 38. O entorno volta ainda a se destacar na lista de municípios com maior número de casos de feminicídio no ano passado. Lusiânia aparece na 5ª posição. Foram 3 mulheres mortas. E para falar sobre o aumento no número de agressões contra a mulher, eu converso agora aqui no estúdio do J1 com a delegada Isis Leal. Ela é delegada da mulher lá de Valparaíso. Delegada, obrigado por ter vindo. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. A gente já conhece o seu trabalho em relação a esses casos, justamente o caso que a gente acabou de ver na reportagem da Thalia sobre aquela mulher que foi agredida no elevador. Também teve um caso recente agora de uma mulher que foi esfaqueada lá em Valparaíso. Primeira pergunta é essa: esses números estão realmente assustando, né? Qual seria o motivo desse aumento assim, desses casos? A gente encara esse aumento das denúncias de violência doméstica até como um ponto positivo, porque a gente não entende que isso aumentou, que a violência contra a mulher aumentou, e sim que as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar e que terceiros também que sabem de pessoas que sofrem esse tipo de violência têm denunciado, e isso tem resultado em processos contra os agressores. Ou seja, o medo da mulher de se manifestar ainda existe muito, né? Isso, existe muito, mas a justiça está aí mostrando que está sendo feita, os agressores estão sendo processados e estão respondendo conforme devem, segundo a lei. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode mandar sua pergunta para a gente para o 984-42-4000. Não precisa dizer o seu nome, caso você for mulher, tiver com receio de dizer o nome, não precisa dizer, que a gente passa a pergunta aqui para a delegada. Vamos seguir a entrevista aqui. A gente já falou sobre esse aumento nos números aí de casos que vem acontecendo em Valparaíso. Qual é o primeiro passo que a mulher deve tomar? Ela foi agredida, o que ela deve fazer de imediato? Imediatamente ela pode procurar qualquer delegacia do estado, no caso de Goiás, noticiar o que aconteceu, ela será encaminhada para exames caso ela possua marcas, e ela pode procurar a delegacia para poder também pedir as medidas protetivas. Elas são colhidas imediatamente e remetidas ao juiz para que o juiz decida se essas medidas são cabíveis ao caso dela. Uhum. Esse processo vai seguir, vão ser ouvidas testemunhas, o agressor vai ser ouvido e tudo isso finalizado para que ele seja processado. Como que funcionam essas medidas protetivas? Existe um limite aí que que o homem não pode se aproximar da mulher, não é isso? Exatamente, são várias medidas que a Lei Maria da Penha prevê, mas as mais comuns são de proibição de aproximação, afastamento do lar e proibição de entrar em contato com a vítima por qualquer meio de comunicação. Muitas vezes a violência é verbal e é feita ali por mensagens ou por ligações, e essa medida já impede que o agressor continue agredindo a vítima dessa forma. Começaram a chegar algumas perguntas aqui. Eu vou fazer a primeira pergunta da Ana. Ela diz que foi vítima de agressão por 3 anos consecutivos. Gostaria de saber se existe um prazo para denunciar. Ela fala que tem as marcas da violência, mas nunca denunciou. Hoje ela fala que eles estão separados e ainda não divorciados, pois eles têm um filho adotivo, o qual ele não quer ter contato. Ela diz que cria a criança sozinha.
tem testemunhas dessas agressões, tanto da família, da parte dela, quanto da parte dele. Ela ainda pode denunciar? No caso dela, a gente precisa saber quais foram as circunstâncias em que essa agressão aconteceu. Mas sendo o crime mais simples, já que ela falou que possui marcas de ser uma lesão leve, ela tem 8 anos para poder fazer essa denúncia e registrar essa ocorrência. É importante que ela leve essas provas que ela tem, se ela tiver fotos das marcas deixadas, as testemunhas, ela indicar quem são as testemunhas, e aí o caso vai ser analisado. Se for um crime mais grave, esse prazo de prescrição é maior. Ou seja, existe esse prazo então, né? Existe de 8 anos no caso da lesão corporal. E pergunta também do Rodrigo de Valparaíso. Ele tem uma dúvida nesse tema, diz que nós homens somos punidos por atacar as mulheres, a qual a penalidade, existe essa penalidade. Ele quer saber se for no caso contrário, por exemplo, a mulher atacar o homem, também existe penalidade para a mulher que fizer isso? Claro, existe. Os crimes estão no Código Penal. Então, no caso de uma mulher agredir um homem, ela pratica também o crime de lesão corporal. Ele tem que representar para que ela responda por esse crime e ela também vai responder com um TCO. A pena é um pouco menor, ela vai ter alguns benefícios, né? No caso, se eles forem familiares e tiverem acontecendo nesse contexto, a pena é igual para os dois, mas ela ainda vai ter alguns benefícios processuais por causa do tamanho da pena e de não ser Maria da Penha, já que a vítima é um homem. Tá certo. Eu peço que a senhora continue com a gente aqui no J1. No próximo bloco a gente continua falando sobre esse assunto, todas essas questões de agressão contra a mulher. Você pode mandar sua pergunta para a gente no nosso WhatsApp 984424000. E ainda Santuário Menino Jesus, em Braslândia, no DF, é o segundo maior templo católico do Brasil, atrás apenas da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. Nós voltamos em instantes. Voltamos com o J1. A gente vai conhecer agora o Santuário Menino Jesus, em Braslândia, no Distrito Federal, um local com capacidade para abrigar cerca de 6 mil pessoas sentadas e outras 15 mil nas galerias internas. Braslândia tem o segundo maior santuário católico do Brasil. Fica atrás apenas do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. São 7.600 metros quadrados, com 6 pavimentos, uma torre frontal com 55 metros, 2 torres laterais com 45 metros. Mas o que demonstra sua grandeza é a nave principal. O térreo tem 3.000 metros quadrados para acolhimento dos peregrinos. Os números impressionam. Capacidade para 6 mil pessoas sentadas, 15 mil pessoas em pé, embaixo e em todas as varandas superiores. A imagem do Menino Jesus veio de Roma em 1972 e fica exposta numa redoma de vidro lá em cima. Uma réplica junto com a imagem de Nossa Senhora está no altar. O padre João Périos está há 30 anos em Braslândia. Conta que antes do santuário ser erguido neste ponto, um menino, em Graxate, teve uma visão. A escada desapareceu, ele foi falar com a mãe dizia assim: meu filho, você não foi engraxar hoje? Mãe, aconteceu aquela visão da escada aos céus. Então procure o padre lá da Vila São Sebastião. Ele foi procurar o padre Humberto, né? E o padre Humberto falou assim: menino, você teve esta visão? Sim. Fique tranquilo, guarde o segredo. Naquele lugar será construído um grande santuário dedicado ao Menino Jesus e à Nossa Senhora, Mãe do Menino Jesus. Atrás do altar, o maior quadro da Santa Ceia em alto relevo do mundo. 20 metros de largura, 7 metros de altura. Olhando para cima, temos a visão da cúpula, com 33 metros de altura, e dos vitrais, esculpidos com jato de areia. O Santuário Menino Jesus se tornou patrimônio cultural de Brasília, um espaço para oração e para a fé, reforçando a importância de Braslândia. Quem encanta mesmo são, quando você vem de longe, você vê as torres e a cúpula. Isso chama atenção, uma coisa bonita. Depois, a arquitetura em si, uma coisa simples, ao mesmo tempo belo, né? Belo, com os arcos internos, né? Toda uma colocação. E a visibilidade, quando você celebra, você se sente muito bem, né? Muito bem. E você tem uma comunicação fácil. E o povo, a participação do povo. E o povo se torna contemplativo. O povo contempla o santuário ao participar. A verdade emociona, né? Porque é gigantesco. Eu venho de uma cidade do interior da Paraíba, que a minha igreja é muito linda, tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida. E é pequenininha, né? Então a gente chega aqui e vê a proporção enorme, né, desse santuário, então é muito lindo.
E a gente volta a falar sobre agressão contra a mulher. Aqui no estúdio eu continuo conversando com a delegada Isis Leal. Delegado, vamos falar agora sobre os números novamente. A gente vai jogar na tela os números de casos que aconteceram este ano em Valparaíso. Dá só uma olhada aqui. Olha só, em 2018 foram 993 ocorrências relacionadas à violência doméstica só em Valparaíso. A gente tem um comparativo aí de janeiro do ano passado, 103 casos. 2019, janeiro desse ano, está no comecinho, 13 casos. Ou seja, muito trabalho, muitos casos parecidos que aparecem por lá, não é isso, delegado? Sim, exatamente. A quantidade de casos assim, assusta, porque a gente, infelizmente, tem um efetivo pequeno e a quantidade de casos vem crescendo a cada dia e todas as mulheres merecem atenção individual, tanto na parte do atendimento quanto na parte da investigação. E a gente tenta atendê-las da melhor forma possível. Tá certo. A gente também tem nessa mesma arte, que vai jogar de novo aí pra gente, Natal, por favor? Olha só, violência contra a mulher. Agora vamos falar sobre os casos de feminicídio em todo o estado. 4.848 casos, 844 casos em 2017, contra 4.372 casos em 2018, 38 casos de feminicídio em 2018, 31 casos de feminicídio em 2017. Vamos falar agora sobre a diferença de feminicídio e homicídio. A lei, a pena é mais branda, mais rigorosa, vamos dizer assim, em casos de feminicídio, não é isso? Sim, exatamente. O feminicídio foi incluído no Código Penal como uma qualificadora do homicídio simples. Então, a pena passa a ser de 12 a 30 anos nos casos em que o crime é cometido nessa circunstância. Feminicídio é novo, né? Entrou há pouco tempo. Isso, entrou, se não me engano, em 2015 ou 2016. Ou seja, em Valparaíso também foram registrados muitos casos de feminicídio no ano passado? No ano passado, não sei dizer exatamente quantos casos, mas assim, ainda bem a gente tem conseguido controlar esse índice de que as agressões não cheguem ao ponto do feminicídio. Então, as vítimas têm procurado antes que essa situação aconteça. Que bom, né? Graças a Deus. Continue assim. Tem mais mensagens, mais perguntas aqui, agora do Antônio Silva. Gostaria de saber da delegada a justiça da medida cautelar, mas a vítima não tem segurança. Quando solto, os homens aí continuam com as agressões, né? O que a vítima pode fazer em relação a isso? Mesmo com a medida cautelar, ainda continua essa perseguição. A medida protetiva, ela dura enquanto durar o processo e enquanto o agressor estiver cumprindo a pena. E toda vez que essa medida protetiva é quebrada pelo agressor, ele pode ser preso em flagrante, ele não tem direito à fiança nessa situação. E se não for um caso de flagrante, ela pode procurar a delegacia para que a prisão preventiva dele seja requerida e possa ser decretada novamente para que ele seja forçado a ficar longe dela no caso preso. Pergunta da Natália da Silva, quer saber que providência vai ser tomada com o agressor. Ele vai mesmo pagar por isso ou vai ser preso e depois solto novamente? Bom, ninguém fica preso eternamente, né? Então, existe um prazo para essas pessoas ficarem presas preventivamente, existe um limite de pena que o juiz tem que obedecer na hora de penalizar esse agressor, mas é importante que as agressões sejam noticiadas, pois ele responde por todas as agressões cometidas. Então, quanto mais agressões noticiadas, maior é a pena. A gente fala muito sobre a questão da importância da denúncia, né, ser feita. Tem uma pergunta interessante aqui da Vanessa Nunes, de Valparaíso. Ela diz o seguinte: em pleno 2019, podemos desconsiderar aquele velho ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Exatamente. É isso que a Lei Maria da Penha vem tentando trazer e que a gente está conseguindo introduzir na sociedade, na educação das pessoas, de que havendo agressão ali, havendo um desrespeito entre o casal, terceiros que estão envolvidos podem sim denunciar e tem que meter a colher, porque não é um problema só do casal, é um problema da sociedade. Quando a mulher, principalmente, denuncia, isso aí fortalece com que as outras também se sintam encorajadas a fazer o mesmo, né? E porque quando uma mulher denuncia, esse agressor é penalizado, ela se sente segura e se livra daquele ciclo de violência, ela pode incentivar outras mulheres no sentido de que elas veem o resultado naquilo e não precisam mais passar por essa situação e sofrer. Olha só, tem uma pergunta aqui, a pessoa não quer se identificar, ela diz que é de Lusiânia e vê o vizinho dela fazendo ofensas verbais para a mulher dele que está grávida. Ela quer saber se isso aí pode ser considerado, pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Sim, dependendo da ofensa verbal, se forem ameaças, se forem xingamentos, podem sim ser enquadrados na Lei Maria da Penha, nos crimes de injúria e de ameaça, mas é preciso, nesses casos específicos, que a mulher represente para que o agressor seja investigado. Então, ela mesma precisa ter essa manifestação perante a autoridade policial. Tem uma pergunta aqui, ela diz: se fosse tirado da ocorrência a necessidade de testemunhas,
talvez as mulheres que sofrem agressão tivessem mais facilidade em denunciar, porque nesses casos todos, obviamente, é necessária a questão da testemunha, né? Isso, a gente percebe que, e nos casos de violência doméstica principalmente, em muitos casos não há possibilidade de ter uma testemunha presencial, porque os crimes acontecem dentro de casa, entre o marido e a mulher. Nesses casos, a gente tenta pedir que a vítima traga uma testemunha indireta para alguém que ela contou, alguém que já presenciou outras situações, para que a gente consiga dar credibilidade para aquele relato da vítima. Tirar a possibilidade de ter uma testemunha para comprovar o fato também complica, porque daí fica a palavra do autor contra a da vítima e qualquer pessoa poderia falar tudo que o autor, um homem seria punido sem nenhuma prova, o que também não pode ser aceito no processo penal. Tem várias outras perguntas aqui, mas eu vou encerrar com a pergunta da Glauce. Ela quer saber como que faz para fazer essa denúncia anônima, se ela chegar a presenciar algum tipo de agressão contra a mulher, o que ela deve fazer? Ela pode procurar a delegacia, noticiar o fato, que a gente registra aquele fato e mantém o anonimato dela, mas ela também pode ligar para o Disque 180, para o Disque 100, que são órgãos de proteção aos direitos humanos e à violência contra a mulher, fazer a denúncia indicando o nome da pessoa, se ela souber, o endereço em que o fato acontece, que a polícia averigua sim. Muito obrigado, agradeço a participação Nada. aqui no J1, a gente fica por aqui, ótima tarde para você, até amanhã. Tiveram várias outras perguntas aqui.